O diretor de WandaVision falou demais, ele confessou sobre uma cena deletada que a série teria e que nos apresentaria um demônio. Como assim? Vamos explicar essa história toda e mais. Aqui nesse vídeo vamos abordar também as pontas soltas da série, as coisas que ficaram de fora e os rumores que nós ouvimos aí esse tempo todo, mas não se concretizaram ainda, pelo menos. Como é que vai ser isso? E tudo isso aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loki, a WandaVision acabou e estamos aqui na espera para Falcão e Soldado Invernal. Só que pra gente fechar essa página aí de WandaVision, deixar isso aí pra trás, a gente precisa ainda abordar alguns assuntozinhos. Vamos começar a falar logo dessa cena deletada, só que antes deixa eu fazer uma errata aqui em vídeo sobre algo que a gente conversou lá na análise do episódio final. Eu já postei lá na aba comunidade falando sobre isso, mas eu acho interessante falar isso em vídeo também. Primeira coisa, na análise eu mencionei que no áudio original em inglês, a Agatha Harkness tinha dito pra Wanda que ela era uma Feiticeira Escarlate e não a Feiticeira Escarlate. Só que aparentemente esse foi um erro da legenda e no áudio original ela realmente falou que a Wanda era a Feiticeira Escarlate no singular. Ou seja, parece que a série não vai abordar a questão da hereditariedade da Wanda como aconteceu nos quadrinhos, principalmente nos quadrinhos do Caminho das Bruxas, que apesar de ter vários elementos adaptados para a série, ainda mais naquela batalha final lá, não vai ter essa questão aí da mãe da Wanda, da avó, antepassados assim, serem feiticeiras escarlate ou feiticeiros escarlate. Então, beleza. Segunda coisa, a imagem que aparece ali no Darkhold é muito um teste de Rorschach, né? Parece muito. Cada pessoa olha ali e vê uma coisa diferente. Eu, quando olhei ali, só enxerguei o Kiton. Porém, realmente, depois de muitas pessoas apontarem, é mesmo a Feiticeira Escarlate ali. Dá pra ver pela tiara que ela usa e pelo formato do corpo. Porém, o cabelo dela realmente parecem tentáculos ali. Existem hexágonos, símbolos em volta dela. É quase como se aquela página estivesse retratando a Wanda Maximoff naquela cena pós-créditos, né? Parece realmente uma imagem já nos adiantando aquela cena. E nos quadrinhos, pelo menos, o Darkhold realmente foi criado pelo Kiton. Se a gente for conectar aí os símbolos, os cabelos dela na página que pareciam tentáculos, nós podemos até teorizar que talvez o Kiton realmente apareça e esteja por trás do livro e de tudo, porque o Kiton já incorporou a Feiticeira Escarlate antes. Nada impediria disso também acontecer no universo cinematográfico da Marvel. Pois bem, é isso aí. Acabando essa parte aqui de adendo, de correções da minha análise lá do episódio final, vamos direto para essa cena deletada. O diretor de WandaVision deu uma série de entrevistas nos últimos dias, só que ele também deu uma entrevista mais recente depois do episódio final para o podcast Fatman, onde ele falou sobre uma cena deletada que a série teria, que mostraria, segundo a descrição dele, a Darcy, a Monica Rambeau, o Ralph se encontrando com as crianças na casa da Agatha e eles acham que devem roubar o Darkhold do porão da Agatha. Quando chegam lá, o coelho Scratch pula na frente do livro e daí eles vão fazer carinho no coelho, só que o coelho se transforma em um demônio. Daí a cena se desenrola com eles tentando fugir do demônio. Essa cena seria incrível pelo seguinte: o Scratch, ele foi apresentado durante a série toda e levantou muitas suspeitas, porque o nome Scratch é um nome muito usado para denominar o diabo, o capeta, né? Principalmente em inglês. E também é o segundo nome do filho da Agatha Harkness nos quadrinhos, o Nicholas Scratch. Que é uma coisa que levantou muitas teorias também, porque o Nicholas Scratch traiu a Agatha Harkness nos quadrinhos. Então eu cheguei até a pensar, eu não sei nem se eu falei isso em vídeo, que talvez o Scratch fosse mesmo uma representação do filho da Agatha Harkness na série e que eventualmente ele poderia trair ela ou fazer alguma coisa contra ela. No caso, parece que o pessoal de WandaVision planejou que ele simplesmente virasse um demônio através de bruxaria. Isso pelo menos
sabe, concluiria várias especulações que a gente tinha sobre esse personagem que foi apresentado lá no episódio 2. Agora, olhando em retrospecto, o coelho não significou nada. Outras coisas interessantes dessa cena deletada aí também seriam o Ralph, que a gente achava ser o Mercúrio, agindo junto com a Monica Rambeau. E aí ficou no ar, né? Será que o Ralph ainda teria os poderes do Mercúrio? Ou no momento em que a Monica Rambeau tirou o colar dele, ele perdeu os poderes de Pietro Maximoff e virou só um cara normal? Porque é no mínimo intrigante, né? Um cara normal em Westview decidir invadir a casa da Agatha Harkness, que na verdade era a casa dele, né? A gente descobriu que a Agatha estava morando na casa do Ralph. Mas enfim, para um cara normal se enfiar numa aventura, numa questão perigosa dessas, é um pouco estranho, me soa um pouco estranho. E também seria muito bom porque nós veríamos um pouco mais da Darcy, não é? Coitada, ela quase não apareceu no episódio final, simplesmente sumiu. E pelo menos aí nós veríamos um pouco mais dela na série. Além dos filhos, né? Dos gêmeos, o Billy e o Tommy. É muito interessante também que o diretor disse que essa cena foi filmada, inclusive. Então os atores estavam sabendo que aquilo poderia acontecer, só que eles não finalizaram os efeitos especiais. E eles não finalizaram não foi por causa do coronavírus, da quarentena, nada disso. Foi mais porque eles pensaram que, era muita coisa para se resolver no episódio final e não daria para adicionar mais essa cena. Então é uma pena, eu acho que seria uma cena muito legal, né? Agradaria principalmente o pessoal que ficou decepcionado com a falta de ação no fim de WandaVision. Mas, assim, eu gostei também do jeito que a série acabou, não me decepcionou. O que você acha? Você acha que essa cena seria boa? Comenta aí. Só que não foi só essa cena que ficou faltando. Teve várias outras coisas que faltaram conclusão e antes de conversar sobre isso, se inscreve e ativa as notificações para acompanhar juntinho com a gente aqui as novidades sobre as séries da Marvel no Disney Plus e o mundo de super-heróis como um todo. E assim, nesse gesto muito simples, totalmente gratuito, você me dá uma força gigantesca. Então, muito obrigado e vamos para essas outras coisas que estavam faltando, hein? O próprio coelho Scratch foi uma promessa, entre aspas, né? Um elemento que foi apresentado na série. Foi mais como um bichinho de estimação da Agatha e pronto, acabou. Mas principalmente o Rex. Por que o Rex tem um formato hexagonal? A gente teorizou bastante sobre isso. Será que é porque 6 lados era o número 6, que fazia referência ao demônio? Mephisto confirmado. Será que é isso? Não foi. Será que era algo relacionado a AIM? Também não foi. Então, o que é? Essa pergunta não foi respondida, pelo menos não diretamente. Por quê? A Darcy Lewis, no episódio 4 ou 5, se eu não me engano, falou, é o Rex que está acontecendo lá em WandaVision. Rex era uma referência aos poderes da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos que tinham esse nome, e em inglês Rex também significa feitiço, ou alguma coisa assim. Então, se traduz e também é um trocadilho com hexagonal, Rex, então meio que se encaixa. Daí você pode até pensar, poxa vida, mas será que é isso mesmo? Talvez em Doutor Estranho 2 possam revelar o real motivo de ter o formato hexagonal, de tudo ter formato hexagonal. Talvez sim, talvez não, porque essa resposta do formato hexagonal ser o Rex foi inclusive confirmada pelo diretor de WandaVision. Eu mencionei mais cedo no vídeo, não é, que ele deu várias entrevistas anteriormente? Pois bem, uma dessas entrevistas foi para minha queridíssima amiga Natália Kreuzer, olha, aqui do Brasil, conversou com o diretor de WandaVision, olha só que elegância. E uma das perguntas dela foi sobre o Rex, o formato hexagonal. E o diretor não deu uma resposta direta, né, daquele jeitinho da Marvel, né, de guardar segredos, mas pelo que ele falou, pra mim ficou bem claro que o formato hexagonal é só uma referência ao Rex e pronto, acabou. Inclusive eu vou deixar o link para essa entrevista dela aqui nos comentários para você assistir depois se tiver curiosidade. Outra coisa que ficou em aberto também é o apicultor. Nossa, ele foi a origem da maior parte das teorias durante os primeiros episódios. Foi um agente da espada que entrou no Rex e aí depois a Wanda rebobinou a fita e o cara simplesmente desapareceu. O que aconteceu com ele? Ele entrou no limbo?
O tempo voltou e ele saiu do Rex também? O que houve? E mais, se ele atravessou ali a barreira de Westview, significa que ele pode ter começado a ganhar poderes também, assim como a Mônica? Porque o que deu poderes à Mônica, teoricamente, pelo menos agora, a princípio, foi ela ter atravessado a barreira do Rex muitas vezes. Eu até teorizei no vídeo que eu falei sobre a personagem, né, como ela é nos quadrinhos e como a transformação dela na série é semelhante a como foi nos quadrinhos. É sensacional, vou deixar o vídeo linkado aqui, caso você tenha perdido. E lá naquele vídeo eu também levantei possibilidades de que talvez algo tenha acontecido com ela no passado e isso que deu poderes a ela e não necessariamente atravessar o Rex, sabe? Atravessar o Rex pode ter sido só o ativador dos poderes dela, mas enfim. O apicultor também está em aberto, nunca foi respondido pra gente qual o destino daquele personagem. Sabe quem também nunca mais foi mencionado? A testemunha do agente Wu. Poxa, no episódio 4 ele falou que estava procurando uma testemunha que tinha desaparecido em Westview. Quem é essa testemunha? Nunca saberemos. Teorias circulam aí de que essa testemunha pode ser o Ralph, mas, sabe, o pessoal da espada viu o Ralph disfarçado de Pietro Maximoff aparecendo na série WandaVision. Então por que o agente Wu não identificou? Olha lá, é a minha testemunha desaparecida. Talvez nunca tenhamos a resposta de quem é essa testemunha desaparecida. E outro também que está em aberto ainda é o engenheiro aeroespacial. Porque olha só que louco. Sim, apareceu aquela mulher lá para conversar com a Mônica, mas naquelas entrevistas do diretor de WandaVision, ele deixou muito em aberto, como se esse engenheiro aeroespacial amigo da Mônica ainda não tivesse aparecido. Eu inclusive comentei bastante sobre isso no vídeo que eu fiz aqui, vou deixar linkado também no izinho para você assistir depois, caso tenha perdido, dos comentários que ele fez sobre o futuro da série. Então, ainda é possível que esse engenheiro espacial amigo da Mônica apareça. E para finalizar, eu preciso aqui comentar sobre rumores que nós ouvimos e eu reportei aqui no canal, mas que não se concretizaram. Primeiramente, vamos falar sobre o Roger Norvell. É uma conta no Twitter que era promissora, tinha tudo para ser realmente uma conta antiga do Twitter que tinha previsto várias coisas de Vingadores Ultimato antes de Vingadores Ultimato acontecer. E eu fiz alguns vídeos aqui abordando os tweets dele, tanto sobre WandaVision quanto sobre outras produções da Marvel, porque se fosse mesmo aquele outro cara, pô, a gente precisava prestar atenção no que ele tá dizendo, que poderia ser verdade. Adivinha só, agora a WandaVision acabou e ele só acertou uma coisa, que é o fato da Wanda e do Visão aparecerem como mágicos chamados Glamour e Ilusão. Todo o resto, ele errou. Então, infelizmente, senhor Roger Norvell, você não é mais uma fonte confiável pra gente. Não dá mais pra acreditar no que esse cara tá falando, o que é uma pena. Os tweets dele prometiam coisas espetaculares para Falcão e Soldado Invernal, para Thor 4 e para a série do Loki também. Mas não dá para confiar. Um outro cara aí que solta muitos rumores é o insider Daniel RPK, né? O Daniel Richman. Várias coisas que ele solta aí, a gente reporta aqui no canal também. Só que adivinha só, depois do episódio final ele fala: o Visão Branco e a Wanda vão ficar juntos em futuros projetos do universo Marvel. Mas que genial, né? Depois que o personagem aparece, ele vai e chega com um furo de reportagem. Olha a minha cara de trouxa, sabe? Antes do Visão Branco aparecer, o cara não tinha falado nada de Visão Branco. Aí depois que ele aparece na série, já sabia e aí já sabe do futuro do personagem. Aí é um pouco difícil de acreditar, né? Não vou dizer que tá mentindo, sabe? Quem sou eu aqui para acusar as pessoas? Mas difícil de acreditar. Por isso que é sempre importante quando a gente fala aqui de rumores, de supostos vazamentos, eles são exatamente isso, supostos vazamentos. Assim como o suposto roteiro vazado de Doutor Estranho 2, que nós abordamos aqui, até o momento, as informações que estavam naquele roteiro vazado estão se confirmando, parecem verdade, mas a gente não pode considerar com 100% de certeza ainda, né? Mas é isso aí, foi uma jornada maneiríssima acompanhar WandaVision.
e eu espero que vocês tenham curtido também. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Saudades do programa do Jô. Quem aí lembra do programa do Jô?